E aí, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura de arquivos, então, como é que se dá essa estrutura de arquivos nos sistemas Linux, tá? Na tua distribuição Linux, como tu pode estar entendendo melhor, então, esse sistema de arquivos. Eu vou entrar aqui, tá, no diretório raiz do sistema, tá, e fazer uma listagem aqui. Então vocês podem ver que tem vários diretórios, tá, e quem é o dono desses diretórios é o usuário root, então, né, o superusuário. E eu vou então passar por todos esses diretórios aqui, explicando mais ou menos o que está contido neles, né? Que tipos de arquivos estão contidos neles e para que eles servem esses diretórios, tá? O primeiro que a gente tem aqui é o diretório boot, tá? Esse diretório aqui, boot. Para que ele serve? Aqui, se eu entrar nele, vai estar dentro dele os arquivos então relacionados ao boot do sistema, a inicialização do sistema, tá? Quando tu liga o teu computador, o que ele vai estar inicializando e arquivos relacionados a todo esse processo de inicialização. Se eu voltar aqui, fazer uma listagem, o segundo diretório, tá? Que tem aqui no sistema de arquivos é o diretório dev, tá? É dev do inglês devices, né? Que seriam dispositivos. Então, todos os teus dispositivos vão estar listados ali. O que podem ser esses dispositivos? Pode ser uma webcam que tu tenha, pode ser o teu teclado, um mouse, tá? Um microfone, um fone de ouvido e até mesmo se tu inserir, então, por exemplo, algum outro dispositivo removível, como por exemplo um HD externo, um pendrive, ele também vai estar listado aqui. Então vocês podem ver que esse vídeo 0, né, eu sei porque eu utilizo ele recorrentemente, é a minha webcam, tá? Por exemplo, se eu subir aqui tem as TTYs, se eu subir um pouco mais aqui, ó, por exemplo, SDA, esse aqui é o disco rígido do meu notebook de 1 TB, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4 são as partições, então, aqui desse disco que eu fiz no sistema, entre outras coisas. Então, se eu procurasse aqui mais específico dentro desses diretórios também, eu provavelmente ia estar achando, ó, por exemplo, outros dispositivos, como por exemplo aqui alguma coisa relacionada ao meu processador, etc. Se eu voltar aqui, o próximo diretório que a gente tem é o /etc, tá? O /etc, então, é que está relacionado, né, que significa etc, né? E o que está contido, então, nesse diretório etc? Em grande parte, são arquivos de configuração do sistema, tá? Então, por exemplo, alguns arquivos bem conhecidos que estão dentro desse diretório /etc, como, por exemplo, o arquivo sudoers, tá? Da configuração do sudo, então, né? Que geralmente a gente vai estar tendo que configurar numa instalação mínima, por exemplo, de um Arch Linux ou alguma outra distribuição mais mínima. Tu vai estar tendo que configurar o sudo e daí tu vai utilizar, por exemplo, esse arquivo de configuração aqui do sudo, né, porque é uma coisa mais relacionada ao sistema, por isso está no /etc. Ou também, por exemplo, configuração do nosso gerenciador de pacotes aqui do Arch Linux, por exemplo, que é o caso que eu estou usando. No apt, a configuração do apt também ia estar aqui dentro do /etc, tá? Então tem aqui tudo relacionado aos repositórios, né, que eu estou utilizando, etc, né? O próximo diretório, então, que eu queria falar para vocês é o diretório home, o /home. O que vai ter dentro desse /home? Vai ter os diretórios home de todos os usuários que a gente tem dentro do sistema, tá? Aqui eu tenho só esse usuário aqui, Pepper, e tem esse arquivo lost and found, tá? Que também tem ali dentro do barra. Então, se tu tivesse mais usuários, ia ter mais diretórios home aqui para cada usuário que tu tivesse no sistema, se tu criou um diretório home quando tu cria esse usuário, tá? Então, pode estudar um pouco mais sobre o comando usered, tá? E os parâmetros para tu estar criando um diretório home quando tu criar um usuário novo, tá? Mas não é o assunto do vídeo. Esse diretório aqui, lost and found, o que ele é? Ele não vai ter em todo o sistema, tá? Mas aqui no meu ele tem. Esse diretório lost plus found, ele seria um diretório onde vão arquivos que, por exemplo, quando ocorre algum desligamento abrupto do sistema, né, que ele não conseguiu redirecionar os arquivos para nenhum lugar, ele não sabe direito da onde
que são os arquivos onde ele deveria estar armazenando. Então ele deixa dentro desse diretório Lost and Found. Tá? O próximo aqui é o MNT, tá? que seria Mount, então, que é um diretório, né, que ele tem no sistema, já hoje em dia talvez não seja tão utilizado, mas ele é o diretório que o sistema estaria já esperando que tu montasse, então, dispositivos removíveis ou algum outro dispositivo que tu vai estar colocando dentro do sistema. Por exemplo, botei um HD externo, onde que eu vou montar esse HD externo? Para isso que existe então esse diretório MNT. Tá? Mas tu pode estar montando um dispositivo em qualquer outro diretório. Mas o diretório Mount, então, seria feito para isso. O OPT, então, é um diretório que significa que viria de optional, né, de opcional, em inglês, que é para aplicações que tu instala quando tu mesmo compila elas, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho acho que só uma aplicação, que é esses scripts meus do Shell. Então, por exemplo, você vê ali, abriu o Color Wheel, CrunchBang. Então, é esses scriptzinhos aí que eu tenho, que é o que aparece, então, no meu... quando eu executo o Bash. Tá? Mas é só esse que eu tenho compilado aqui nessa máquina. Ou acho que até tem outros que eu compilei, mas daí eles estão em outros locais, eu não fiz da maneira correta. Mas geralmente quando tu compila alguma aplicação, então ela vai vir aqui pro /opt, tá? De opcional. Próximo diretório aqui é o proc. O proc é um diretório que vem de processes, né? De processos em inglês. Então, se eu entrar aqui, tá? Subir um pouquinho, vocês vão ver que tem vários números. Esses números são os IDs, tá? São números de identificação dos processos. Então, cada processo que tem no teu sistema, desde o primeiro processo, que quando o teu sistema inicializa, que é o processo 1, né? Tem qualquer processo que está rodando no teu sistema, ele vai criando e deletando esses diretórios aqui dentro do /proc dinamicamente, né? Assim, cada número desses é um processo que está rodando dentro do meu sistema. Alguns tu pode ver que o dono é o meu usuário, outros tu pode ver que está sendo rodado pelo root. Então isso é até uma coisa bem interessante de se ver, né? Como que no Linux as coisas todas são um arquivo de alguma maneira, tá? Então os processos eles estão todos ali dinamicamente, aqueles diretórios sendo deletados e criados a todo momento. O próximo então é o root. Esse diretório root aqui dentro do raiz, diretório raiz, ele é como se fosse, daria para entender como se fosse o diretório home do root, tá? Então como tem, por exemplo, o /home /pepper, no meu caso, do meu usuário, esse /root seria mais ou menos o home do usuário, do superusuário. Então, esse run aqui, tá? Ele tem alguns arquivos relacionados com processos que estão rodando agora e alguns arquivos que esses processos que estão rodando atualmente necessitam. Tá? Então ele tem às vezes alguma coisa relacionada a algum daemon que está rodando, alguma coisa assim. Então vocês podem ver, tem coisas do Network Manager, do Systemd aqui e tal, mas são então arquivos relacionados a coisas que estão rodando no teu sistema, tá? O SRV então é de server, de servidor. Se eu entrar aqui no SRV, eu tenho um diretório para FTP, tá? Que eu utilizo quando eu estou fazendo alguma transferência de arquivos, tá? Esse é o protocolo FTP. E tem HTTP também, que é o protocolo HTTP então da internet, né, que a gente conhece, mas eu não brinco muito aqui nesse diretório SRV, tá? O próximo diretório é o sys. O sys vai ter diversas coisas relacionadas a alguns dispositivos, tá, da tua máquina, mas vai ter principalmente coisas relacionadas ao teu hardware e também ao sistema em si, sys de system, né? Então se eu entrar, por exemplo, até aqui, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Se eu entrar aqui na sys class power supply e entrar aqui na minha bateria, tá? E eu der um catch no capacity, vocês vão ver que ele vai me dar então a capacidade de uma bateria, que seria a minha bateria atual, tá? Que eu tenho no meu notebook. Deixa eu voltar aqui então, aqui no meu /.
Então esse diretório está relacionado com algumas coisas, algumas informações relacionadas ao teu hardware e também ao sistema de maneira geral. O próximo é o temp, tá? Esse /temp, então ele é um diretório onde vão ter arquivos temporários do sistema, então que geralmente vão ser excluídos quando tu desligar o sistema ou periodicamente, depende de como tu configurar também as coisas, mas às vezes eles não são excluídos, mas tu pode estar até colocando arquivos teus aqui mesmo e usar o /temp para ti mesmo. Eu tenho um /temp no meu home que eu prefiro utilizar, né, para arquivos temporários meus, mas o /temp então é basicamente um diretório onde ficam os arquivos temporários aqui do nosso sistema. O SR, né, muita gente se refere a como sendo o diretório user, né, se fala muito user, mas na verdade ele ele significa uma outra coisa que eu não estou bem lembrado agora, é Universal System Resources, né, isso, é Universal System Resources, que seriam recursos universais do sistema, tá? Se vocês entrarem aqui no /user, ele era antigamente, tá? Bem antigamente, utilizado como se fosse o /home hoje em dia, tá? Então tinha os diretórios dos usuários. Hoje em dia vocês podem ver que tem aqui o bin, tá? Que é onde ficam os binários do sistema, no /user /bin, tanto que eu vou falar para vocês depois. Esse diretório bin em alguns sistemas tem mesmo o diretório bin, mas aqui no meu sistema o bin ele é um atalho para o user bin aqui, que é onde ficam os binários do sistema. Então, por exemplo, o executável de alguma aplicação que tem no seu sistema, ele vai estar dentro do /user /bin ou do bin, dependendo, ou do /bin, dependendo do teu sistema. Tem o lib aqui também, que é onde ficam as bibliotecas, então que os programas que tu tem instalado no teu computador dependem, né? Ou alguma biblioteca que o teu sistema mesmo em si depende. O share aqui, se eu entrar no share, vocês podem ver que provavelmente vai ter algum diretório em relação a temas, tá? Então se eu entrar aqui, por exemplo, no /user share Teams, ó, vocês podem ver que eu tenho o tema Drácula aqui, tem o Groovebox, tem o nórdico, o Solarized, tá? O solarizado. E aqui devo ter também algum diretório de fontes, né? Então eu tenho algumas fontes também instaladas aqui, Adobe Source Code Pro, Cantarel, Dina, etc, tá? Então esse diretório ele tem várias coisas relacionadas aos usuários, tá? Como os binários, tá? As bibliotecas de arquitetura 64 bits, etc. Certo? Então, e é um diretório que dá para tu brincar bem se tu edita o sistema, então tu vai estar podendo colocar os teus temas lá no /user share themes ou teus ícones /user share icons, etc. Tá? Posso fazer um vídeo mais específico em relação a essas coisas de personalização. O último diretório aqui que não é um atalho é o var. Tá? O var, então, ele está relacionado a variáveis, tá? É var de variáveis do sistema. Tá? No var aqui tem um diretório bem conhecido que é o /var/log, que é onde ficam alguns logs do teu sistema, como por exemplo o log ali do Xorg. Então se eu der um cat aqui no meu Xorg 0 log, vocês podem ver que tem um log de todas as coisas que estão acontecendo no meu servidor X, né, que é o meu servidor gráfico, então aqui no sistema. Tá? Aqui no meu sistema são atalhos, mas no teu pode que sejam diretórios de fato. O bin, então ele está relacionado aos binários do sistema, esses executáveis das tuas aplicações. O lib, as bibliotecas, né, que eu falei anteriormente, que algum programa teu que tu está utilizando pode estar usando. lib64 seriam as bibliotecas de arquitetura 64 bits. E o sbin seriam, se existe esse diretório, então o teu sistema ele não é só um link, o sbin estariam os binários do sistema. Então, por exemplo, aplicações que somente o superusuário poderia estar executando. Se tu quisesse executar, tu ia estar tendo que utilizar o sudo, por exemplo, ou alguma outra aplicação que chama então essa execução para o superusuário, como o do as ou outras alternativas, tá? Mas o vídeo de hoje era isso, então acho que deu para explicar bem assim em relação a esses diretórios aqui do sistema, tá? Então a gente passou por todos eles, espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.